Boa noite a todo mundo, né? É um prazer estar aqui na live da Cris. Estou muito honrada e feliz por poder falar um pouquinho sobre o universo do idoso, sobre o cuidado com o idoso, que eu já trabalho com idosos há 15 anos, principalmente idosos que vivem em LPIs, né, instituições de longa permanência para idosos, como a gente chamava antigamente, que são as casas de repouso ou os asilos, né? No meu caso, eu trabalho numa ONG, e essa ONG cuida de idosos com situação de vulnerabilidade social. Então, são idosos que muitas vezes não têm família, ou o vínculo familiar está muito afetado, muito degradado por conta das vivências deles mesmos, né? Então, a gente faz um trabalho de acolhimento e cuida desses idosos até a hora que Deus leva, né, na verdade. Sou formada desde 2005 como enfermeira, sou bacharel em enfermagem, já fiz pós-graduação em enfermagem do trabalho, atualmente estou fazendo pós-graduação em centro cirúrgico, e vou começar agora em abril como aluna especial do mestrado de Educação em Saúde pela Unifesp aqui de São Paulo, pelo programa do C10, e espero, se tudo der certo, no final do ano começar o meu mestrado, né, e sempre na área de saúde, de educação, voltada mais para essa área mesmo, porque é o que eu gosto, é o que eu me identifico de verdade. Que mais? Sou casada, né? Meu esposo provavelmente já deve estar aí, eu não estou enxergando tudo que está acontecendo, porque a telinha é muito pequenininha, então me perdoem. Eu sei que a minha afilhada, a Kailane, tá, se eu não estou enganada também, a Salzinha também tá, né? E estamos aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Fui conhecida mundialmente, porque foi tirada uma foto onde eu trabalho na ONG Viva Bem a Idade que Tem, durante o período de pandemia, fazia 5 meses que tinha sido decretada a pandemia, e aí a gente ganhou uma cortina para poder abraçar os idosos, porque quando se decretou a pandemia, toda a equipe parou de abraçar idosos, de ter um contato mais próximo do idoso. Começamos a usar máscara, todos os equipamentos de proteção individual, então assim, foi um choque para a equipe, foi um choque para os idosos, porque aí não teve aquele contato de ficar pegando na mão, de abraçar, de chegar mais pertinho, de conversar mais pertinho do idoso. Eles estranharam muito, então quando a gente ganhou a cortina, que na verdade é um artista plástico que faz, a cortina foi doada, acho que por uma empresa de confeitaria que deu pra gente, e aí a gente vira e mexe fazia o dia do abraço com o idoso. Num desses dias eu estava em casa de folga, minha chefe ligou e falou: Adriana, vai ter o dia do abraço, você não pode vir? Porque como é durante a semana, vai ter muito idoso que a família não vai poder comparecer para fazer esse abraço, para ter esse carinho. Você não pode vir para dar uma força e fazer as vezes de família? Eu falei, não, tô indo. Coincidentemente, a assistente social do município estava rodando a cidade de Ribeirão Pires com o Mads Nielsen, que é um fotógrafo dinamarquês, e ele estava no Brasil para fotografar toda a questão de pandemia, como que o Brasil estava lidando com a pandemia. E aí ele estava meio cansado de foto de morte, foto de cemitério, e ele decidiu procurar outras coisas e acabou encontrando a gente justamente no dia do abraço. E foi um dia que ele tirou inúmeras fotos, assim. A gente nem sabe de quantas fotos que ele tirou, porque foram fotos e fotos e fotos, e hoje em dia com a máquina digital, então ficam muitas fotos para depois eles escolherem quais são as melhores. Ele falou pra gente que ia fazer uma exposição com essas fotos na Dinamarca, pediu autorização, todo mundo autorizou, ok, falando com o familiar, todo mundo autorizou, todo mundo achou lindo, fez essa exposição e ele, querendo ou não, uma das fotos que ele escolheu foi a foto que eu estava abraçando uma das nossas idosas, a Dona Rosa. E essa foto acabou sendo levada para o WordPress Photo, que é um concurso internacional de fotografia, e ganhou como a foto mais emblemática de 2020, demonstrando o que a pandemia fez com a gente e a dificuldade que a gente tinha do carinho, do contato com o outro novamente. E acabou que viralizou. Quando eu descobri, na verdade eu nem sabia, tô sendo muito honesta, né? De repente eu acordei num dia, tava com meu esposo em casa, fazendo cerveja, porque a gente faz cerveja em casa. E aí, fazendo cerveja, de repente o telefone tocou. Olha, que nego vai querer que eu faça outra live com você só para você ensinar. Aí eu coloco meu marido para conversar com vocês, que ele entende mais do babado. E aí, de repente, era jornalista ligando do jornal daqui de São Paulo, era jornalista de não sei aonde, e de repente Fantástico me ligando, eu falei, pegadinha isso, né, gente? Aí até ela entendeu o que tinha acontecido, foi muito assim, de repente. Aí eu fui procurar na internet pra ver o que estava acontecendo, porque como assim estão me ligando? Não tô entendendo, sei lá, né?
E aí foi quando minha chefe me ligou e falou, olha, tem um repórter assim, assim, por causa da foto que você tirou. Eu falei, eita. Aí foi marcada a entrevista acabou passando no Fantástico. Alguns jornais aqui do ABC também entraram em contato, fizeram reportagem escrita e vídeo também. A gente apareceu no SPTV também a respeito, falando a respeito do Dia do Abraço, da cortina e tudo. Foi muito legal. E foi nesse momento que eu tive aquela viradinha de chave, falar, opa, eu posso contribuir de alguma forma a mais com a sociedade. Não é só sendo a enfermeira que cuida do idosinho que está lá institucionalizado. Vamos para o digital. Aí foi quando eu comecei a querer engatinhar no digital. Até chegar na Carol, e a Carol fez essa conexão entre a gente. Né? E acho que é isso. Falei bastante, desculpa aí, pô. Nada, e foi tão engraçado que teve gente que chegou para mim perguntando se naquela foto era eu. Olha, irmã. Que chique. Viu? Porque de cabelo preso, né? Puxado, né? A gente da mesma cor, apesar de que eu tô parecendo aqui desbotada, mas é bem legal. Então, eu vou começar a falar com você uma pergunta que é muito importante. Porque se ouve falar demência, mas o que é demência, Adriana? Vamos lá, a definição de demência, tá? Demência é a perda da capacidade de cognição. O que é a cognição? É a capacidade de falar, de entender o que acontece ao nosso redor, de poder conseguir movimentar, de compreender o mundo ao nosso redor. E a capacidade de aprender informações, tá? Então, envolve linguagem, com conhecimento em geral, aprendizado. São várias características, várias habilidades cognitivas. E aí, quando você fala em demência, você vai perdendo essas habilidades cognitivas. Então, o idoso vai deixar de falar, vai deixar de lembrar, vai deixar de aprender coisas novas, vai deixar de entender o que está acontecendo ao redor dele. Isso é a demência, na verdade. E existem vários tipos de demência, né? Porque há idosos que falam, mas que esquecem o passado, mas tem uma conexão legal aqui, tem outros que não. Então, como é que é isso? Quais são os tipos mais comuns de demência? Olha, os que a gente vê, que a gente encontra com maior frequência, na verdade, principalmente, assim, no geral, em grande maioria, acho que uns 80% do caso hoje em dia, no Brasil e no mundo, é a doença de Alzheimer, seria a primeira, né? A gente tem a doença de Alzheimer, a gente tem Parkinson, a gente tem a demência vascular, temos a demência frontotemporal, também é uma outra demência, deixa eu ver, Parkinson, frontotemporal, vascular, Alzheimer. Ai, tô me fugindo alguma agora? De cabeça? Bom, enfim, são as mais comuns, tá? Para mim, então, demência, geralmente... Para mim, demência era demência. Eu não sabia que tinha essa frontotemporal, que tinha essa vascular, sabia do Parkinson, sabia do Alzheimer, mas qual é a diferença dessa frontotemporal e da vascular para a demência propriamente dita? Então, demência, que, como eu falei, é a perda da cognição, da capacidade cognitiva. E aí a gente tem várias, né? E aí a diferença entre as demências são os sintomas, praticamente. Então, algumas demências vai ter uma maior quantidade de perda de memória. Em outras demências, a gente tem uma problemática maior para falar. Então, o idoso não consegue mais lembrar a palavra e não consegue articular as palavras. A demência frontotemporal, por exemplo, é uma demência comum muito mais em mulheres idosas do que em homens. E a frontotemporal, ela tem uma característica onde a idosa ela muda completamente o comportamento. Então, geralmente você tem uma idosa que é calminha, tranquila, sossegada, de repente ela começa a ficar insensível, ela fala o que ela pensa sem imaginar se vai doer em alguém ou não, sem filtro nenhum. E se não bastasse ficar sem filtro, ela muitas vezes perde a inibição. Então, é aquela idosa que começa a paquerar o rapaz muito mais novo, se oferece pro vizinho, porque ela perdeu.
Não é, muita gente pode achar que é safadeza, alguma coisa assim, mas não é, porque ela realmente ela perdeu essa capacidade de... Na verdade, todos os idosos com os quais eu me relacionei, né, nesse trabalho de cuidado, a libido, ela aumenta, né? Eles têm a libido, eles ficam com a libido mais aumentada, né? Falam mais, uns falam mais, outros demonstram mais, mas fica sempre essa relação, né? Sim, sim. É bem natural, na verdade, porque mexe. A gente tem que pensar que o cérebro, a gente alimenta o cérebro ao longo da vida. E aí, se você não alimenta ele de forma correta, com as coisas corretas, ele vai, ao longo do tempo, ele vai defasando, por conta natural da idade, faz parte do envelhecimento. Porém, em alguns casos, acaba acontecendo muito mais agravada essa perda da massa encefálica ou substâncias que vão aderindo ao cérebro e vão prejudicando a cognição, né? Então, vai alterando bastante. Mas faz parte, infelizmente, do envelhecimento. Tem pessoas que envelhecem que não tem nada e tem pessoas que envelhecem que acabam progredindo para uma demência, né? Infelizmente. Marisa chegou, a Carol tá aí. Oi, Carol, Marisa. Obrigada, Marisa, por me seguir. Bora botar os corações para subir para a próxima pergunta? Vamos lá, gente. Vamos chover coração aí na tela. Eu quero ver seus corações. Vamos lá, gente. Bota o coração para subir aí. A próxima pergunta tem muito a ver com o que você falou. Quais são os sintomas mais comuns? A maioria dos sintomas comuns são perda de memória, dificuldade para falar, é muito, muito comum, porque vai afetando a memória, a pessoa esquece quais são as palavras para poder tentar se expressar. Então, perda de memória, falta de apetite, em muitos casos, vai começando com incontinência urinária e incontinência fecal, acontece bastante. Dificuldade com movimentos, dificuldade para andar, a marcha, como a gente fala, vai alterando a marcha da pessoa, dificuldade, lentidão de movimentos, principalmente, por exemplo, o Parkinson, ele vai tendo uma lentificação dos movimentos muito grande, né? E a maioria das demências, pelo menos a grande maioria, acaba afetando principalmente a memória. Então, vai perdendo a memória recente, e fica só a memória antiga, né? A gente vê muito isso, muito específico, assim, quem tem um pouco mais de contato com idoso, com o idoso que tem Alzheimer. Ele consegue lembrar de coisas de 20, 30 anos atrás, mas não consegue lembrar de coisas que ele acabou de fazer, ou que ele fez no dia anterior, ou algumas horas antes, né? Então, a grande maioria acaba tendo, afeta, na verdade, a demência afeta a memória, a marcha, a linguagem, né, a capacidade de aprender as coisas. O corpo, na verdade, vai defasando muito mais rápido por conta da demência. Eu vou ler algumas observações que estão sendo ditas aqui, porque eu acho muito importante. Uma delas até me tocou, porque tem a ver muito comigo. Aqui, nós temos a enfermeira Se Ajuda, deve ser sua amiga. Ela cuidar de pacientes com demência é cuidar de criança. E tem que ter muita empatia e se colocar no lugar do outro. Sempre, 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 sempre. Eles são as crianças muito fofas e grandes. Eu lembro que o senhor que eu tomava conta, ele era uma simpatia, era brincalhão, era da veia dele, né? Ele tinha esse bom humor. Então, eu lembro que uma vez ele virou para mim e disse assim, eu não vou tomar banho, eu não quero tomar banho. Eu falei, claro que você vai tomar banho, você não é porco, bora tomar banho. E ele foi, botou a toalha e foi lá pro banheiro, chegou na porta, ele entrelaçou os dedos assim, gente, entrelaçou, não dá para ver, né? E, tipo assim, não entro, não dá para mim entrar. Eu falei, você não consegue entrar? Então, peraí, que eu vou pegar um facão, que já você... Aí ele foi ajeitando o braço, né? Na época a gente ainda conseguia jogar dominó, a gente ainda conseguia fazer alguns tipos de brincadeira, palavras, eu fazia com ele muito jogo de palavras para letra B, aí forçava ele a falar, porque a gente ainda tinha esse jogo, né? Depois isso foi correndo, foi definhando, né? E a outra pergunta que tem muito a ver comigo, que eu vivi isso, temos também a demência pós-coma.
que é a perda da memória por um tempo, sendo que ela vai voltando, mas nunca 100%. Sempre fica uma sequela. A Sim. pitada de empreendedorismo está mandando um beijo para você e disse que você arrasa. Um Eu já beijo, tinha lido isso aqui, Carol. estou só reprisando. E realmente, eu percebo que quando eu, para quem não sabe, eu tive coma, e, e aconteceu um fato que eu não esqueço, porque foi um fato que me chamou muita atenção. Eu lembro que eu cheguei numa festa e veio um rapaz muito feliz me abraçar. Caraca, Cris, eu achei que você ia morrer, e não sei o quê. E veio me abraçar. Eu olhei para ele e fiquei, quem é esse cara? Mas havia tanta emoção nele e havia em mim um choque da realidade, porque eu não conseguia Uhum. lembrar. Ele, sou eu, Ricardo, tal, não sei o quê. Isso ficou muito marcado, porque realmente Sim. eu comecei a ter problemas de memória. Até combinei com você, né? Falei assim, se eu fizer assim, ó, eu quero falar, porque senão eu vou esquecer. Por quê? Porque realmente eu tenho tido esse comprometimento com a minha memória. E é Uhum. muito legal quando a gente começa a perceber isso e começar a lutar, porque você não tem a perda, né? Você não perdeu de todo, Sim. né? Então você Sim. houve uma coisa que te agravou, que te levou a isso, né? E quando eu percebo, eu começo a lutar contra. Peraí, o que você vai fazer? Não, vamos treinar, Cristiane, Uhum. vamos estudar. Então, assim, é bem interessante. Tem uma outra que ela riu, tem mais acesso à nossa realidade, a gente que tem que entrar na realidade deles, é isso aí. Fato. Então, vamos para a Fato. próxima pergunta. Quando é feito o diagnóstico e quem é que faz esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico geralmente é feito por um neurologista ou um geriatra, né? E ele, para ele, assim, muitas vezes você vai observar que o idoso está apresentando algumas dificuldades, alterações de comportamento, tem algo diferente acontecendo. Então, se ele já faz acompanhamento com o geriatra, você marca uma consulta e o geriatra vai avaliar o que está acontecendo. Porém, o diagnóstico para você falar que realmente o paciente, o idoso, tem uma demência específica, o geriatra ou o neurologista, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai observar o que você fala, quais são os sintomas, como é que está mudando, o que está acontecendo exatamente, e ele vai observar durante algum tempo, algumas consultas, ele vai pedir para fazer algumas consultas para ter certeza de qual que é a demência específica, né? A maioria, na verdade, nenhuma demência, a gente tem um exame muito específico para poder fazer. Para poder falar, olha, você tem Parkinson, ou você tem. Não existe. Tá? É feito ressonância, que é normal, para poder ver o tamanho do cérebro, atividade cerebral, mas assim, a Contagem gente de não tem neurônios como. também, né? Porém, a gente não tem como dar certeza absoluta. Então, o médico, ele só vai dar certeza absoluta e falar, olha, o idoso está com Alzheimer, ou o idoso está com a demência vascular, ou frontotemporal, de acordo com aquilo que a gente, enquanto familiar ou cuidador, está passando para o idoso. Para o médico, perdão. Aí sim o médico consegue realmente, ele vai juntando as peças, é como se fosse um quebra-cabeça, e ele vai juntando as peças para poder falar, não, ele, por conta de todos esses sintomas, ele se encaixa mais dentro de tal patologia, ou dentro de tal demência. Então, de acordo com os sintomas que a gente relata para o médico, que daí ele vai ter certeza e vai poder fazer o diagnóstico mais preciso, né? Mas para ter certeza, por exemplo, a maioria das demências a gente só consegue saber realmente no pós-mortem, quando faz o exame cadavérico mesmo, para poder avaliar tamanho de massa cefálica e essas coisas assim. Mas, geralmente, o médico determina que é uma demência a partir dos sinais e sintomas que a gente vai comentando com ele. Então, a minha avó, ela tem 100 anos, né? E ela tem a demência. Agora, eu não sei qual delas não, mas ela tem uma dessas aí, mas ela é muito espertinha, né? E manipuladora teatral toda a vida. E é muito engraçado isso, né? Eu lembro que uma vez ela queria... O que ela queria? Ela queria alguma coisa e a gente não deu, ela se jogou no chão.
entendeu? Faz pirraça. Ela se jogou no chão, fez maior teatro, se jogou no chão. E aí foi na época que a gente até mudou o medicamento, né? Porque acho que é importante a gente Uhum. ver, avaliar, porque até falar que não tá isso na nossa conversa, mas é porque eu me lembrei desse fato, e é importante, Uhum. né, quando a gente leva para o geriatra, fazer o acompanhamento, da gente ter esse cuidado de perceber os sintomas que estão advindo, porque muitas das vezes Sim, uma mudança de medicamento pode melhorar a qualidade de vida do idoso. Então, eu lembro que minha avó estava chamando exatamente. a polícia, ela estava agressiva, isso é a próxima pergunta, mas eu já estou me metendo nela. Aí, pula essa parte. Aí, então, Tá valendo. mas é porque a gente já vai entrar nela mesmo, né? Então, é importante a gente ter a pessoa que cuida, necessariamente, às vezes nem todo mundo tem um cuidador, mas essa pessoa que está cuidando de um idoso, que vive com um idoso, ela precisa ter esse olhar atento, porque às vezes não é pirraça e nem é Não, malcriação. Às vezes precisa de uma alteração química, um medicamento, né? Para que melhore a exatamente. qualidade de vida e o relacionamento Sim, das pessoas, sim, né? sim. Obrigado aí Isso com pelo certeza. elogio à nossa pessoa. Fiquei feliz agora. A gente ganhou um elogio aqui, dizendo que a gente está de parabéns, gurias. E outro elogio aqui é que nós somos muito bem descontraídas. Ai, amei isso. E aqui, Ai, que falei para chique. mim mesma, olha só, olha que relato legal. A Elza Miranda está dizendo assim, ela falei para mim mesma que tive um coma há 16 anos, mas a minha cabeça não é mais a mesma. Lembranças de tantas datas ficou apagada e essa é uma sequela Uhum. que ninguém conseguiu fazer com que ela voltasse. É isso aí. Sim, Mas você teve essa sequela, mas das lembranças que ficaram, você está colocando a sua vida para viver. E isso é muito importante, porque a gente não pode voltar lá atrás e pegar as nunca. lembranças que ficaram, porque elas não vão voltar mais, né? Então, se não voltou, é porque não vai voltar mais. Mas o que eu tenho de lembrança hoje que eu posso fazer para melhorar, né? Então, é botar a vida para correr para frente, porque não dá para a gente voltar e arrumar o passado. Então, a gente tem que arrumar o presente, que é hoje que a gente vive. Então, é hoje que a gente coloca a nossa vida em ação. É hoje que a gente coloca a nossa vivência em ação. Então, parabéns para você, Miranda, porque Com durante certeza. esse tempo de vida, você está vivendo a sua melhor vida. Porque você estava lá na escola de samba hoje, que eu vi, você estava lá na escola de samba, dançando, feliz da vida. Então, isso é que é importante, você está vivendo, você está botando a sua vida para correr. E isso é mais importante do que o que você esqueceu. É porque o seu hoje Com você está vivendo. certeza. Tá bom? Um Com beijo para você, certeza. Miranda. Te amo. Miranda é uma pessoa muito importante na minha vida. Quando eu estava no hospital em coma, ela estava lá do meu lado, né? Minha família não pôde chegar, porque eu tenho a minha avózinha, né, que mora conosco. Minha filha estava trabalhando no meu lugar, cuidando do idoso que eu cuidava, e meu filho trabalhando, meu irmão trabalhando para poder resolver tudo, já que eu já estava em off, né? E ela se colocou no lugar da minha família e ficava lá cuidando de mim. Então, isso é muito importante, essa conexão que as pessoas têm na nossa vida, né? Elas sempre trazem Com algo bom. certeza. Isso mesmo, tiazinha, né? É a Botar meu... Tati. É, Fala bota aí, a live, Tati. compartilha a live mesmo, bora bombar essa live, Compartilha. gente. Bora bombar, porque ainda tem muita pergunta para fazer. Existe cura e tratamento? Cura ou tratamento para a demência? Cura a gente não tem, tá? A gente tem tratamento para amenizar a progressão da doença, tá? Então, assim, a demência chegou, tá ali, ela não vai sumir. Então, a gente vai fazer com que ela proporcionar a melhor qualidade de vida possível para o idoso. Então, assim, ela não vai sumir, ela não tem cura, infelizmente, nenhum tipo de demência tem cura, tá? Não tem jeito, ainda estão se pesquisando, ainda vai se pesquisar muito, né, acredito eu. Ainda tem muito processo ainda para rolar para poder achar uma cura para a demência. Porém, a gente tem tratamentos, a base medicamentosa, a grande maioria, óbvio, que a gente faz com que a gente coloca o pé no freio da demência,
Então, ao invés dela progredir o que ela iria progredir em um ano, em 2 anos, a gente consegue com que ela progrida em 10, em 8 anos. Então, a gente dá uma qualidade de vida superior ao idoso, através de tratamento medicamentoso. Em alguns casos, já tem estudos e está sendo muito bem aprovado, com o uso de medicação à base de cannabis, por exemplo. Cannabis medicinal, tem muitos relatos, muitos estudos acontecendo, na verdade, que também estão sendo super benéficos para idosos que têm demência. Sim, sim. Tem várias doenças que a cannabis já está entrando como e é maravilhoso. Medicamento, né? A gente tem que pesquisar, e eu acho que tem que ser muito mais pesquisa aí a respeito, porque a gente já não tem mais na medicina alopática, no comprimidinho, a gente já não tem mais o que fazer. Então, o que tiver disponível para melhorar e dar qualidade de vida, a gente tem que embarcar e correr atrás e pesquisar e tentando e correndo atrás para ver se dá uma qualidade maior e superior de vida aos idosos com demência. Então, infelizmente, respondendo a pergunta, não tem cura, mas tem tratamento para evitar que a progressão seja muito rápida. E você pode minimizar os sintomas, né? Eu vejo aqui pela minha avó, né? Tem medicamento que coloca ela para pensar, ela fica pensando até demais. Né? Tem medicamento que coloca para dormir, deixa ela mais calma. Né? Então, por exemplo, a geriatra, ela falou assim, olha, vai contrabalançando, porque, por exemplo, você vai dar eu não vou falar o nome do medicamento, você vai dar tal medicamento, vai botar ela para pensar. O que ela precisa pensar? Então, se você vê que ela é mais apagadinha, aí você vai e dá o medicamento. Entendeu? Exato. Mas vamos dar um medicamento que deixa ela mais tranquila, que deixa ela dormir, que quanto mais ela descansa, melhor para ela. Porque ela não vai ficar perdida nesse mundo sem conexão. Então, assim, a gente percebe isso, né? Então, assim, é muito importante a pessoa que cuida do idoso ter esse olhar, sabe? Bom, tá difícil, eu não estou entendendo isso. Então, chega para o seu geriatra, conversa, sabe? Tem suplementação que você pode fazer, que é muito legal, que vai ajudar. Com certeza. É mais natural, né? Que vai ajudar também. Então, é importante você estar sempre em conexão com o geriatra, ou com o neuro, né? Para que você dê um cuidado melhor para o seu idoso, né? E tá sempre... não vou falar não, que quem estava entrevistando, eu estou entrevistando você, não tem que ficar falando não. Peraí, vamos para a próxima pergunta. Porque essa pergunta, eu fiquei repensando nela, sabe? Gente, todo mundo que entrou, seja muito bem-vindo. Começa a colocar uns coraçõezinhos aí na tela. Um coração vermelho, pode ser lilás, só para a live ficar coloridinha, porque a gente vai para uma pergunta que eu, particularmente, questionei ela. Porque eu falei, que negócio é esse de síndrome do pôr do sol? Que síndrome é essa do pôr do sol? E que acomete os idosos, que vem no mesmo horário. Mas eu comecei a reprisar e faz sentido. Porque eu comecei a lembrar dos meus velhinhos e eles realmente ficavam mais aflitos. Onde eu tô, o que eu tô, o que eu tô fazendo. Né? E aí eu era malandra, eu usava a coisa deles contra eles mesmos. Né? Então ele gostava de dançar, eu metia uma música e eu falava assim... Bora dançar! O nome dele era Carlos. Bora dançar, seu Carlos. Bora dançar, que não vai adiantar. Agora que eu cheguei, você quer meter o pé. A gente vai meter o pé coisa nenhuma, a gente vai dançar. Então eu aproveitava aquilo que ele gostava de fazer e colocava nessa época. Mas era realmente no final da tarde. Então explica pra gente, que negócio é esse de pôr do sol? A síndrome do pôr do sol ou a síndrome do entardecer, dependendo da literatura ou de quem está falando, do geriatra, do neurologista, é muito comum em idosos, tá? Por quê? Idosos com demência, eles, por fato de estar desconectando do mundo, da nossa realidade, digamos assim, eles perdem a noção de horário. E assim, vamos supor que um exemplo, vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender.
É um idoso que trabalhou a vida inteira, das 6 da manhã às 5 da tarde. Então, por volta das 5h30, 6 horas, ele estava chegando em casa. Ele já teve esse hábito a vida inteira, enquanto ele tinha vida produtiva, né? Agora que ele está idoso, está com demência, ele não sabe que ele não trabalha mais, muitas vezes, ele não tem essa recordação de que ele não trabalha mais, o que é que acontece? Ele começa a achar, quando dá 5 horas, 5h30, e fala, eu tenho que ir para casa. Mas ele já está em casa. E aí eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, e fica... E aí não basta, ele fica repetitivo, querendo ir para casa, por exemplo, mas a casa que ele quer não é a casa que ele tá, porque a casa, muitas vezes, que ele quer é a casa que ele morou há 20, 30 anos atrás. Ele não lembra, ele não reconhece a casa em que ele está como sendo a casa dele. Ou tem outros idosos que começam a chorar, chora. Alguns ficam muito repetitivos na fala, ficam agressivos, tem idoso que fica agressivo, porque ele quer ir embora, ou ele quer ver não sei quem, que ele tinha o hábito de ver, ou o hábito de fazer algo específico sempre naquele mesmo horário, e ele cisma com aquilo, e ele quer, porque quer, e ele não entende, e ele não vai entender mesmo, que ele não faz mais aquele ritual, que ele não tem mais aquela rotina, que a casa que ele morava não é mais aquela casa, é outra. Então, assim, é sempre idoso demenciado, geralmente é sempre no finzinho do dia, 5, 6 horas. Acontece. E não demenciado, porém ocorre. É muito raro, é muito raro. A gente vê relatos de síndrome do entardecer ou do pôr do sol, muito comum também em pessoas que viveram, por exemplo, situações muito extremas, como guerra, coisas nesse sentido, muito traumáticas, então, né? Há um comprometimento neurológico nessas questões. Exatamente. Não é uma coisa que acontece com qualquer pessoa. Quando ocorre esse tipo de síndrome, né, do entardecer, é porque exatamente teve um agravamento comprometimento, de alguma forma que leva a pessoa a ter esse comportamento. Exatamente. Então, se ele viveu uma experiência muito traumática, ou se ele vivenciou uma guerra, se ele fugiu de uma guerra, como a gente já viu muitos relatos, tem muitos relatos nos livros, né, para a gente ter essa noção. O idoso com demência, a gente vê bastante, principalmente em idosos que têm a demência, já está diagnosticado com Alzheimer. Alzheimer tem muito disso também, de quando dá 5, 6 horas da tarde, começa a estressar, ou fica impaciente, quer andar mais, quer perambular, ele não reconhece mais nada. Ele entra numa carga de estresse muito grande no finzinho do dia. Então é sempre alguém que ou teve um comprometimento maior, algum comprometimento neurológico, ou teve uma questão muito forte, traumática, mas já é idoso. Tem que lembrar que é sempre idoso, não é uma pessoa jovem. Isso não acontece com pessoas jovens, né? Ou porque ele já tem uma demência mesmo instalada, mesmo já diagnosticada. Eu lembro que acontecia de manhã ele querer ir para um lugar específico, né? Ele falar, eu quero ir para Madureira, eu quero ir para Madureira, eu quero ir para Madureira. Aí eu zoava ele, gente. Eu cuidava, meu velhinho, ele era zoado o tempo inteiro. Tá? Se a filha dele aparecer aqui, ela sabe disso, que eu zoava ele o tempo inteiro. Então, todo mundo sabe que eu zoava ele, tá? Eu falava assim pra ele, assim, o que você vai fazer lá em Madureira? Ele, abre logo essa porta, eu quero ir embora pra Madureira. Eu falei, o que você vai fazer lá em Madureira? Tu ia lá, né, na casa das primas, né, e aí eu começava a zoar ele e tal, assim. Por quê? Porque a brincadeira era a forma que eu usava pra trazer ele pra mim. Porque ele era bobo, né? Então, ele era palhaço também. Ele era divertido. Então, eu percebi que eu podia usar isso a favor de mim. Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? O que adianta? Ele vai falar 1000 vezes que quer ir para Madureira. Então, cada hora eu dava uma resposta para ele. Eu nunca repeti a mesma resposta. Onde eu tô? Eu falei, tu tá no motel, cara. Olha quanto moleque tem aqui no teu quarto. Olha quanta quantidade de luz. Tu tá no motel. Outra hora pô, a gente tá no Japão, olha aqui, ó, xing-ling-ling. E aí ele ria. E aí ele esquecia da pergunta, me dava mais um tempo para me respirar. Por quê? Porque a gente cansa, né? Esse negócio de dizer, ai, a gente tem total paciência. Não tem total paciência. Mas eu criava esse método de nunca dar a mesma resposta, porque não fazia diferença a resposta que eu ia dar, entendeu? Porque para eles era indiferente a resposta, né? Mas eles precisavam de uma resposta. Então,
para que eu não ficasse me sentindo cansativa em dar a mesma resposta, eu ficava brincando com as respostas, entendeu? Porque eu Uhum. achava muito legal, porque eu fazia ele rir, e ele rindo, era lindo, ele era lindo, todo mundo achava que ele Sim. era meu namorado, gente. Porque a gente passava todo final de semana junto, porque eu era a cuidadora dele de final de semana. Então, eu ia pro casamento, lá estava ele comigo. Eu ia pra academia, lá estava ele comigo. Eu ia Tá pra bem. batizado, lá estava ele. Ou seja, aonde eu fosse, o homem estava comigo. Então todo mundo achava que era meu namorado. E o bichinho era bonito. Olho azul, branco, com cabelo branco, zoião, Não. bitelão azul. Aí pronto, ele andava de braço dado comigo, chameguento. Aí ficava me beijando o tempo inteiro. Eu falei, pronto, tira a onda com a negona aqui, né? Ele adorava, né? Tanto que ele me chamava de filha. E no último dia dele, ele teve Covid, ele morreu no hospital. E no último dia eu fui lá me despedir dele, né? A filha dele me levou e falou, irmã, bora. E ele se foi, mas essa relação de irmandade ficou. Hoje eu vou ser madrinha do casamento dela. E, os filhos dela me chamam de tia e ela me chama de irmã e o carinho ficou, porque Permanece. as pessoas se vão, né? A gente não pode mudar essa realidade. Mas foi muito importante me despedir dele naquele momento, sabe? Uhum. Quando eu estava no hospital, ele ia lá me visitar, né? Uhum. Minha avó ia me visitar, ele foi me visitar uma vez. Então, era muito legal esse cuidado, né? E essa relação que a gente estabelece, sabe, com as pessoas. O amor, ele fortalece as relações, né? E Com você não precisa certeza. entender o outro, você só precisa amar, né? Porque o Sem amor é sombra de dúvida. que linka tudo. O amor linka tudo. E a tiazinha está dizendo que um remédio ótimo para Alzheimer é muito amor e carinho. E para essas pessoas que já fazem muito por nós e já fizeram muito por nós e pelos seus familiares. E a Marisa está acrescentando aqui que essa síndrome do pôr do sol é muito mal compreendida e é vista como um aborrecimento da convivência diária. E a síndrome do pôr do sol, a Selma também está falando, todo mundo está dando 100 aqui, oh, valeu, obrigada, vamos chover, coraçãozinho, a Selma está dizendo, oi, a minha mãe está ficando agressiva, implicante com todo mundo, e só quer ficar sozinha, e ela fala a mesma coisa várias vezes. A Lídia Ramos entrou, ô, minha princesa, que bom você aqui. E a tiazinha está dizendo, a paciente com Alzheimer tem a síndrome do pôr do sol? Acho que você já é comum ter Sim, a síndrome. Então, sim, acho que sim, essa sim. pergunta você É já super comum, respondeu. super comum. E, inclusive, para quem falou aqui, acho que é a Selminha, ela falou sobre agressividade, então vamos falar sobre isso agora? Que é como lidar com a agressividade e a irritação, a mudança de humor que o idoso tem com demência. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você, Selminha. O seu idoso já foi diagnosticado com demência? Que é muito importante para a gente responder essa pergunta. Para mim, não, para ela. Responder essa pergunta, porque, de repente, ele está fazendo esse quadro, então está na hora de você levar para avaliar, tá bom? Então, responde aí, Adriana. Então, a agressividade é comum porque, gente, vamos se colocar no lugar do idoso. Vamos fazer de conta que todo mundo aqui é idoso nesse momento, tá? Você tá com demência, você não sabe que tá com demência, você sabe que tem algo errado. Você não consegue mais compreender o que está acontecendo ao seu redor, não consegue entender o que as pessoas muitas vezes estão falando, você perde a capacidade de compreensão do que a pessoa está te dizendo, você não entende o que ela está te dizendo. A sua tendência é o quê? Ficar irritado. A primeira coisa que a gente fica é ficar irritado. Essa irritação chega a um estado tão grande e a pessoa fica tão irritada por não compreender o que está acontecendo ao redor dela, que ela fica agressiva. Por quê? Porque ela já está muito estressada. Muito estressada. Aí é onde ela começa a apresentar os sintomas de agressão, ela quer bater no familiar, quer bater no cuidador, ou no esposo, na esposa, se ainda são casados, enfim. Ela começa a apresentar uma agressividade praticamente diária. Porque ela não entende o que está se passando ao redor dela. Ou ela não entende o que você está falando. Ou de repente você está perguntando, vamos supor, olha pai, você quer suco de laranja ou suco de limão? Ele não lembra mais o que é limão, o que é laranja. E aí ele vai ficar estressado e falar, mas eu não quero nada disso. Eu quero água, ou não quero
E aí começa onde ele vai se irritar, ele vai brigar, ele vai xingar. E aí é onde você vê o rompante de agressividade dos idosos. É muito comum, idoso com demência, por conta da demência mesmo, tá, gente? Então, assim, a gente ouve muitas vezes o familiar falando, é porque ele não gosta mais de mim, meu pai não gosta mais de mim, minha mãe não gosta. Não é que ele não goste de você, é que ele não Sim. entende mais o mundo ao redor dele. E a forma dele expressar muitas vezes é com agressividade, é com irritação, ou é chorando. Tem idoso que chora ao invés de ficar agressivo. É o jeito como ele tem de tentar expressar o sentimento que ele está sentindo naquele momento. Então, não é contra o familiar, não é nada pessoal. É da doença mesmo em si. A demência causa isso. Então, olha só, é importante a gente falar aqui, por quê? Porque a Selma, ela está dizendo aqui, não sei se você está conseguindo ler as perguntas, as afirmações aqui, né? Eu havia perguntado antes, né, se ela tinha levado o médico e ela está dizendo aqui que... cadê? Não é isso, é que estamos tentando entendê-la. Ela ainda não levamos ela ao médico, mas ela tem 78 anos. Ainda não foi diagnosticada, mas a minha mãe está muito agressiva e só quer ficar sozinha. E é isso que nós filhos queremos, entender se é a hora de levar ela no médico. Sim, passou mas da ela hora, é na muito verdade. ativa. Eu conheço a sua mãe, né? E eu sei que a sua mãe é muito ativa, é uma mulher muito determinada, é uma mulher que se vira sozinha nos 30 e ela deve estar se sentindo muito punk porque ela não está conseguindo mais entender o que está acontecendo com ela. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tá mais do que na hora de vocês levarem ao médico, sim. Até porque por conta da própria idade, né, o Adriana? A própria idade, ela já... A gente tem a demência senil, que é a demência por idade, que acho que essa a gente não falou, né? Não, mas a gente tem a demência... Tem a demência senil, que é a demência por conta da idade. E aí a gente coloca vivência, problemática, com as situações vividas, tá? Que esses idosos acabaram vivendo durante o ciclo da sua vida, mas chegando no final da vida, né? As coisas não vão se ajustando. A gente ainda teve essa pandemia, teve a nossa liberdade cerceada. Tudo isso vai fazendo com que o idoso vai ficando mais estressado, certo? Não pode sair. Por que eu não posso sair? Porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Então, amiga, tá na hora sim de você levar a sua mãe ao médico, porque ela tá precisando de ajuda e não é contra vocês, como a Adriana falou aqui. Nunca, gente. Contra esse momento que ela está vivendo e que ela, ela não quer ir. E falei isso para ela e ela está muito agressiva. Não dizer que vai levar para ver a cabeça, entendeu? Né? Vamos usar um médico. Não diga que médico é. Consulta de entendeu? rotina. Porque você não concorda comigo, Adriana? Adriana? Você não concorda comigo? Dizer aí eu vou te levar para o neurologista. É a mesma coisa, vou te levar para o psicólogo. Pronto, psicólogo é coisa de maluco. Eu vou te levar para o geriatra. Você está me chamando de velho? Não, vamos ao médico, mãe. Simples. Tem essa. Chegando vamos levar ao médico. E aí chegando no médico, entra junto, lógico, porque se ela é uma idosa, como a Cris está falando, é uma idosa extremamente independente, ágil, se vira, né, ela não precisa de ninguém. Então, assim, na hora que ela entrar dentro do consultório... Vocês vão ser tudo mentiroso. Entra junto, porque ela não vai falar que tá tendo estresse nem irritação. Então, vocês, enquanto filhos, têm que falar pro médico, olha, minha mãe mudou o comportamento, ela tá mais irritada, tá mais agressiva, tá se isolando mais, não quer muito papo. E aí o médico vai tentar chegar junto e conversar. Eu até acho que, de repente, você pode fazer uma prévia com o médico. Com certeza. Marcar com o médico, colocar assim, olha, eu tenho uma idosa, a minha mãe tá assim, tá assado, e tal, pai, chega lá, conversa com o médico, tá? Aí depois leva a sua mãe. Porque aí o médico já vai sabendo o que espera ele, e aí ele vai ter mais liberdade. Porque se você vai falar, porque conhecendo sua mãe,
é bem capaz de se levar um tapa. Ela vai falar que você é mentirosa e vai ficar com raiva de você, com mais raiva de você. Então, minha sugestão é, vai no médico primeiro, conversa com o médico e fala, olha, minha mãe está acontecendo isso com ela. O que eu posso fazer para melhorar essa condição? Como que eu introduzo trazer ela aqui para o médico? Né? Porque aí você está pedindo ajuda de alguém que pode te dar essa ajuda e vai fazer essa ponte de uma forma melhor, menos traumática para ela, tá bom? O que eu notei que foi que ela está agressiva com todos, sem paciência, até com os vizinhos, amigos e filhos. Isso eu notei que ela não está bem. Ela só está se isolando e não quer ficar com ninguém, tadinha. Gente, a gente tem que pensar também que de repente não necessariamente é uma demência, ela pode estar entrando num quadro de depressão, tá? É muito comum o idoso ficar deprimido, e idoso deprimido, ele se isola também, ele fica agressivo também. Então, assim, por isso a importância de levar para o médico, para poder o médico fazer o diagnóstico correto e ajudar a sua mãe. Às vezes, com um remedinho, um comprimidinho por dia, sua mãe vai ficar bem, vai estabilizar o humor, vai voltar a ser o que ela era. Então, assim, leva o médico o quanto antes para poder ver o que realmente está acontecendo. O que está acometendo a sua mãe. Se precisar da minha ajuda, me chama. Se precisar da minha ajuda, me chama, que eu vou. Eu enfrento a fera, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a gente já falou assim do humor. E como oferecer um cuidado de qualidade para esse idoso, então, com demência? Então, primeiro, a gente tem que saber qual é a demência, para começo de conversa, né? Para poder você entender o que está acontecendo com aquele idoso. Se você entender o que é a doença, qual é a demência específica, o médico vai te explicar tudo direitinho, o que vai acontecer, qual é a mudança de comportamento, qual é a progressão, o que você vai esperar para o futuro com essa demência, como é que o idoso vai progredir com essa demência, enfim. Ele vai te dar todo o passo a passo de como a demência vai se desenvolver com o idoso. Provavelmente vai entrar com alguma medicação para poder amenizar alguns sintomas, dar uma equilibrada no idoso, fazer ele dormir melhor ou tirar a irritação dele, enfim. E assim, conheceu a doença, descobriu o que é, levou no médico, descobriu qual é a demência, você entende já o que é, como é que ela vai evoluir, aí entra a parte mais importante, amor, muita paciência, porque assim, gente, pensa que é um idoso, ele viveu muito mais do que você, ele viveu experiências que talvez você não vá viver, talvez você não chegue até a idade que ele tem, mas assim, ele tem muita história guardada. Então, assim, tem que respeitar essa história dele, lógico. Então, você não pode tratar o idoso como uma criança, colocar nunca trate um idoso como criança. Então, né, vozinho, não sei o quê, não. Trata pelo nome, ele é um ser humano igual você, ele é adulto igual você, ele teve uma vida produtiva igual você tá tendo. Então, assim, carinho é uma coisa. Tranquilo, meu bebê é ok. Assim, não é legal você ficar infantilizando o idoso. Isso não é bom. Né? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, gente, não faz isso não. Né? Não, mas assim, ela agora tá bem igualzinho bebê, gente. E eu fico, vem cá, bebê, você é minha filha agora, eu vou te dar banho. Eu faço isso, eu tô errada. Tô falando na frente de todo mundo, eu falo na frente de todo mundo, porque eu dou a minha cara pra bater logo. Se a sua avó tá aceitando, você vai brigar comigo na frente das câmeras. Pronto. Não, se a sua avó aceita, não tem problema, mas e aí, assim, muito amor, muito carinho, muita compreensão de entender que no momento que ele tá irritado, às vezes você não vai conseguir acalmar ele. Então, assim, dá um tempinho para ele, às vezes ele precisa ter um tempo para ele. Para passar, literalmente, ele tá irritado com alguma coisa, você não vai conseguir, ele não vai muitas vezes conseguir expressar o porquê que ele tá estressado. Então, dá um tempo para ele. Deixa ele respirar, ele se acalmar naturalmente. Volta e continua as coisas. Se é um idoso muito repetitivo, extremamente repetitivo, por exemplo, principalmente na síndrome do pôr do sol, por exemplo, no finzinho do dia, ele tá muito repetitivo, quer muito ir embora,
usa da tática que a própria Cris usava com o paciente dela, enquanto cuidadora. Dá sempre respostas diferentes, tenta mudar a visão que ele tá. Se ele tá muito aplicado, ele tá pedindo muito, eu quero ir embora, pra onde você quer ir? Vamos dar uma volta. Faça com que o idoso... A minha avó levava no corredor. Eu levava ela no corredor e voltava com ela para casa. Perfeito, perfeito. Às vezes o idoso, ele cisma que ele quer ir embora e ele não vai ficar quieto até ele achar que tem que ir embora. Se você tem a possibilidade de colocar ele dentro do carro e dar uma volta no quarteirão, põe dentro do carro, dá uma volta no quarteirão e volta. Fala, chegamos em casa. Eu levo para tomar sorvete. Leva para tomar sorvete. Não tem problema. O importante é assim, a gente não estressar. Eu sei que é difícil não estressar muitas vezes, mas tenta pensar que assim, a gente tem a possibilidade de entender completamente do que está acontecendo ao nosso redor. Ele já não tem mais essa possibilidade. Ele perdeu essa capacidade. Então, assim, o máximo de paciência vai, assim, na malemolência brasileira que a gente tem, né, básico, assim. Então, se ele gosta de cozinhar, vem aqui me ajudar a cortar um legume, me ensina a fazer não sei o que a senhora fazia, como é que era não sei o que, me conta a história de não sei o que. Estimula a memória o máximo possível, tá? Sempre. Como é que a gente estimula a memória? Pega o álbum de fotos, fulano tá cheio. Uma coisa que a gente vê muito, assim, quando o idoso tem alguma demência, o familiar fala, a senhora lembra de não sei quem? Se ela não lembra mais, ela não vai lembrar. Então, você nunca vai... A gente tem que mudar o discurso na hora de falar com o idoso que tem demência. Então, você não vai exigir algo da memória dele que ele não vai conseguir te dar e isso vai deixar ele muito irritado. Então, assim, ao invés de falar, fulano... A senhora lembra de fulano? Não, fulano, sabe? Aquele fulano que é seu sobrinho, tá chegando aqui, veio te visitar. Mudar a forma que a gente se comunica. Ao invés de você dar N opções ou fazer com que ele pense o que ele quer comer... Vamos supor, hoje tem, vamos fazer, sei lá, purê de batata. Tem purê de batata e arroz com feijão. O que o senhor quer? Vamos fazer um purê de batata comigo? Então, assim, achar meios dentro da rotina que você tem já com o idoso, usando aquilo que você já conhece dele, principalmente se você é um familiar, a maioria dos casos, se você já cuida do seu familiar que tem uma demência, lembra tudo o que ele gostava de fazer e puxa essa parte do que ele gostava de fazer pro dia a dia. Para estimular ele a continuar se sentir útil e produtivo. Que isso faz uma diferença monstro. Sobre isso eu quero fazer até uma observação. Minha avó é uma mulher muito, muito determinada, muito guerreirona, né? Então, ela quando vai ficando muito murchinha, assim, porque... isso é até uma observação que eu quero fazer, que muitas das vezes, quando o idoso tem uma infecção, qualquer tipo de infecção, seja urinária, seja uma gripe, seja qualquer coisa, isso afeta muito a cabeça deles, tá? Completamente. Então, eles mudam o comportamento muito, muito, muito. Então, quando eu percebo que minha avó está alterada, eu falei, tem alguma coisa errada. Então, eu já logo entro, ligo para o médico, mando mensagem, vejo o que eu posso dar, levo no médico, ele avalia e tal. Então, uma vez aconteceu isso com a minha avó. Ela começa a ficar meio apagadinha, meio murchinha, e ela é uma pessoa de interação. Então, meu filho é muito debochado e bobo, né? Acho que é coisa de família. E aí ele vira e fala assim, que isso, dona Efigênia? O nome da minha avó é Efigênia. Que isso, dona Efigênia? A senhora é uma velha aí, fazendo besteira, ela não está fazendo nada. Ela não está fazendo nada, ela só está calada. Aí ela desperta o leão dela. Você está achando que eu sou o quê, garoto? Eu sou uma velha de 100 anos. Se você perguntasse antes qual era a idade dela, não sei, não sei. Mas o fato de dizer para ela que o senso dela de ética é tão apurado, então quando você fere nesse quesito dela, ela vira nenhum. Ela mostra para que veio. Eu fui levar ela para fazer exame de sangue, ela virou para a mulher e falou assim, as pessoas não podem fazer as coisas que os outros não querem, não. Fato. É tipo assim, tem que perguntar se eu quero ou não quero, cara. Tipo assim, né?
Então, foi muito engraçado discutindo com a mulher. Por quê? Porque o senso dela, de verdade, é muito apurado, muito senso de Sim. ética. Então, esse olhar, observar quem a pessoa é e como ela está o tempo inteiro, essa observação, ela melhora na relação do cuidado. Sim. Esse E critério de nota. observação, você observar se alguma coisa, de repente, do nada mudou. Mudou do nada, não. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu para que Exato. aquilo ocorresse? Né? Aí Sim. você passa a fita, porque a sua memória está melhor do que a dele, passa a fita e fala, pô, aconteceu isso e tal. Então, as Às vezes infecções, precisa elas causam muito. demência temporária. Sim, Exatamente isso que eu queria falar e não lembrava da palavra. Obrigada, sim. Marisa. Na verdade, Então, não chega a ser uma demência temporária, a gente chama de confusão mental. Eles ficam mais confusos. Extremamente confusa. É termo médico mesmo, não é eu que estou inventando, não. A gente pode falar de demência temporária, mas na verdade é confusão mental. Eles ficam extremamente confusos com qualquer tipo de infecção, principalmente a urinária. A urinária deixa qualquer idoso extremamente confuso. Glicemia muito alterada, diabetes muito alterada também deixa muito confuso. E aí fica nessa confusão de não saber onde está, quem é, o que está acontecendo. E assim, é uma mudança muito rápida, muito brusca. Idoso desidratado que não toma água também tem muita confusão mental. Ele muda o comportamento monstruosamente, sabe? Eu sei que, assim, idoso, ele já, entrando já por esse lado, idoso ele não gosta de tomar água na maioria das vezes. É um ou outro idoso que gosta. Por quê? Porque a gente, quando está envelhecendo, a gente perde digamos, o termostato sensibilidade. natural que a gente tem. A gente perde essa sensibilidade de entender que a gente está com sede ou que não está com sede. Assim como a gente não lembra se está com... O idoso não sabe se está frio ou se está calor. Muitas vezes está um calor de 40 graus e está cheio de blusa. E se você vai tirar, ele ainda briga com você. Por quê? Porque ele acha que está frio, mas está calor. Então, assim, pelo fato de perder esse termômetro natural que a gente tem no corpo, eles não tomam água. E aí, quando não toma água, a urina fica extremamente ácida, pode dar infecção urinária, dar confusão mental, a desidratação da confusão mental. Então, tudo isso é observar. Na verdade, assim, para você prestar um cuidado de excelência e com qualidade de vida, você permitir uma qualidade de vida melhor, é observar e, assim, ter esse feeling de, opa, algo alterou. Às vezes o idoso, ele tá acostumado com o ambiente, você trocou a cama dele de um lugar, ele se perde ou ele fica estressado. Rotina, né? É um fato. É um fato. Outra Eu coisa, vivo mudando rotina. as coisas de lugar. Minha avó vive perdida dentro de casa. Isso não é triste. Eu mudei a cama de lugar, gente. Eu mudei a cama da minha mãe de lugar. Porque a gente ia comprar um outro guarda-roupa, mas ainda não comprou. Mas a gente mudou já a cama. A gente quer colocar o guarda-roupa do outro lado. Caramba! Ela tá dormindo na minha cama. Porque ela Exatamente. achou o caminho mais cômodo. Eu falei, qual é, vó? Tu não tá me expulsando do meu habitat, vó? Ela começa a rir. E é muito legal, porque essa relação de amor é algo que mesmo que eles não entendam, eles entendam a linguagem do amor, né? Sempre, Então, por sempre, exemplo, eu sempre, estava eu sempre. tava em TPM, Mega PowerPoint. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque de repente você pode se identificar comigo. Então, eu falei assim, vó, eu cheguei para ela e fiz assim, ó, vó, falar para vocês qual eu fiz com ela. Vó, eu estou estressada e não tem nada a ver com a senhora. Mas tem uma coisa que a senhora pode fazer por mim. É rir. Porque se a senhora rir, eu vou esquecer que eu estou irritada e a sua gargalhada vai me contagiar. Aí a senhora põe o diabo para correr. Então a senhora, por favor, ou a senhora não fala comigo ou a senhora ri para mim. Tá bom, vovó? Vou te falar. Ela passava por mim e ria. Ela pode não ter entendido muito bem, mas ela olhava para mim, Ela não... eu caía na gargalhada. E, assim, a gente, quando eu falo que eu chamo ela de minha bebê e tal, mas não é por a questão da infantilização, é mesmo de Não. amor, porque eu acabo cuidando dela como minha bebê mesmo. Eu penteo o cabelo, eu dou banho, né? Então, assim, eu vou até postar foto
que eu tirei com ela ontem, que ela queria fugir da igreja. Ela disse que ela Ai, meu esqueceu a Deus. panela no fogo e que o marido dela estava esperando. Aí eu falei, Muito chega mais normal. aqui que a gente vai tirar uma foto que é para ficar registrada por mim. E aí ela foi e me tirou uma foto me dando um beijo. Eu vou postar essa foto aí. Acho que cabe no nosso dia terminar com Uhum, uma foto dessa. Então, com certeza. é muito importante a gente entender isso, sabe? E tem uma pergunta aqui. Cris, pergunta para mim, o idoso com demência pode morar sozinho? Não, não. Porque pensa que ele tem demência, ele vai esquecer a panela no fogo, ele vai sair e deixar a casa toda aberta, ele vai se perder na rua. A gente não quer isso. Então, por que você vai deixar um idoso com demência morando sozinho, gente? Se ele tem demência, ou ele tem que ter uma pessoa cuidando dele 24 horas por dia, ou em um caso mais extremo, tem que levar para uma instituição. Sozinho, ele não pode morar. E deixar Ai, um Marisa, idoso, que como a lindo. Marisa está falando, a Marisa é perfeita. É como a Marisa Ela está falando, falou que se a deixar um demência não idoso, exclui a inteligência. Eu não aguentei, eu nunca. fiquei, uau! Vou escrever isso O hoje. idoso não é porque ele tem demência que ele perdeu ele perdeu a inteligência. Ele não perde a inteligência dele. Vou escrever, Ele ó. tem essas Vou botar no meu sacadas. bloquinho aqui. Acho ótimo. Vou usar também, vou publicar essa daí amanhã no meu status. Valeu, Marisa. Então, assim, o idoso com demência, se você deixar um idoso com demência morando sozinho e você é responsável por ele, o que acontecer com ele, você vai responder. Legalmente falando. Então, o Ministério Público pode te entrar com processo, você pode ir para a cadeia. Você pode ser denunciado numa delegacia do idoso, você pode ir para a cadeia. Então, assim, nunca, em momento nenhum, o idoso com demência deve ficar sozinho dentro de casa. Ou você contrata um cuidador para ficar com ele, ou você fica com ele, ou em último caso, não existe a possibilidade de colocar uma pessoa junto com o idoso, não tem como você ficar com o idoso, uma instituição, uma casa de repouso, uma instituição de longa permanência para idosos, para que ele tenha cuidado e assistência 24 horas por dia. Porque assim, gente, infelizmente, a demência, ela evolui. E a gente sabe que quando ela evolui em alguns casos, por exemplo, o Alzheimer, a gente tem 4 estágios de Alzheimer. O último estágio é onde ele vai até o óbito. Então, o idoso ele vai acabar indo a óbito por conta da demência. Então, assim, por que você vai deixar ele sozinho, gente? Pelo amor de Deus, é um ser humano. Merece ter cuidado, merece ter alguém ali com ele, entendendo, cuidando, acariciando. Ele vai ter problemas com incontinência urinária, incontinência fecal. Então ele vai precisar usar fralda futuramente. Já imaginou esse idoso tendo que lidar? Como é que ele vai lidar com tudo isso? Não tem como. É isso aí, gente. Posta aí a frase da Marisa, porque, ó, top. Não, ó, hashtag live, ó, vocês vão botar assim, hashtag live informativa, bate-papo de Strava, e aí, ó, aí vocês vão colocar lá uma foto com o idoso, alguma coisa, e coloca lá, demência não exclui a inteligência. Bora fazer essa corrente aí do bem? Bora, porque é muito legal essa interação. Cara, eu tô amando, não dá nem vontade de sair daqui, não dá vontade de ir embora, porque tá muito gostoso essa troca, né? Essa participação de vocês. Tá muito lindo Muito, isso. gente. Vou ter que te Obrigada de chamar mais vezes, verdade. Adriana. Nem que Pode seja chamar, a gente tá aí. para você e seu marido fazerem a live. A Ana Paula do Espírito Santo diz que tem visto Oi, muitos Ana. familiares. Não desliga, Cristiane. Tenho visto muitos familiares, bem, nenhum vínculo com esse tipo de paciente. É muito triste. É muito triste. É muito Fato, triste porque fato. tá todo mundo. A gente está vivendo um ciclo, né, de intolerância. Sabe? As pessoas estão muito intolerantes. A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente tem visto a falta de amor assim tão rasgada que você fica assim, gente,
Vou chamar a Ana Paula, pode deixar, Ana Paula, vou chamar sim. A semana que vem ela vai fazer outra live. Olha, já pode Cris, preparar aí. Dica minha. Tem muita Peraí, deu confusão aqui. Fala trabalho de para novo, melhorar. porque mastigou tudo. Fala de novo. Deu pau. A Marisa, que tá aí postando, que postou a frase que todo mundo vai postar amanhã, por favor. A Marisa é psicóloga, ela tem muita experiência mesmo com idoso. Ela faz um trabalho para mexer com a cognição dos idosos maravilhoso. Atividade Eu de quero você na minha live. Show. Chama a Marisa porque vai ser top. Garanto pra você. Marisa, vamos fazer aqui, olha, com vocês de testemunha. Marisa, você aceita fazer uma live, participar? Uma live informativa comigo? Aceita? Ela tem muito conteúdo bom, gente. Olha só, quem quer que a Marisa venha aqui fazer uma live, por favor, põe aí um coraçãozinho para ela ver, para empolgar ela. Gente, chama a Marisa que vocês vão adorar, tenho certeza. Outra pessoa que eu super indico... Você já deixa o meu convite para quê, gente? Ela vai chamar também, ela vai chamar também. Sim, ó. chama. Vamos fazer live. E me chama que eu vou também. Show. Com certeza. Outra pessoa que eu acho que vai ser super top para você conversar, que eu acho que tem um outro olhar sobre o idoso, é a Ana Paula, tá? Ana Paula, você tá aí, você tá ouvindo, você tá assistindo. A Ana Paula ela tá abrindo uma... Peraí que eu vou seguir. Na verdade, uma empresa. Fala comigo no direct depois, que eu tô tentando seguir vocês aqui. Por favor, eu quero vocês na minha vida. Por favor, gente, é top. A tiazinha Paula, também, vou chamar a tiazinha também. Eles são muito obrigados por entrar. Show. A Ana Paula, ela tem uma empresa de cuidadores de idosos, então, assim, ela tem muita coisa que ela pode compartilhar, que é muito legal. A tiazinha, ela é uma cuidadora de idosos top de linha. Ela tem muita experiência em cuidar de idosos. É muito show. Então, assim, são pessoas que eu super indico, de verdade, que eu acho que, assim, tem muito a contribuir com todo mundo que está aqui assistindo, e acho que pode contribuir com o mundo em geral para melhorar a qualidade de vida do idoso em geral, de verdade, gente. E é muito conhecimento junto. Não, e assim, quando a gente melhora a qualidade do idoso, a gente também melhora a nossa. Por quê? Porque a relação acaba ficando uma relação doentia, né? Por quê? Sem dúvida. Porque você esquece que você está lidando com alguém que está com problema. Mas aí você também está com problema. Então, você também não está legal. Então, é uma doença, é um ciclo vicioso de doença coletiva. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas também precisam ser ouvidas, né? Elas precisam dessa atenção, tanto para quem cuida, tanto para quem está no próprio adoecimento. Porque, por exemplo, acho que foi a Selminha, ela falou, eu queria muito ter essa relação de afeto com a minha mãe, mas eu não consigo porque ela está muito agressiva. Então, é importante esse olhar do psicólogo para essas duas vertentes, porque a pessoa que está vivendo esse momento, ela queria poder dar, às vezes, esse suporte e não consegue dar. Por quê? Porque o idoso está numa intransigência muito severa e aí fica muito difícil de você negociar. Porque essas relações, elas são muito negociáveis, né? Rola muita negociação, né? Porque eles manipulam pra caramba e a gente tem que negociar isso, né? O tempo inteiro, é uma negociação, é uma troca. Então, é muito, muito triste para quem cuida, é muito triste para quem vive, e então precisa, na verdade, toda a família entrar nesse processo de cuidado, né? Para que você também não adoeça, porque acaba que muitas pessoas que cuidam dos idosos acabam vivendo esse ciclo e acabam ficando doentes também. Então, a última pergunta que eu quero fazer, que eu acho que aí tem a ver muito com o que a gente está falando agora, há alguma forma de prevenção?
Então, vamos lá. Prevenção. Prevenção, assim, de verdade a gente não tem. A gente sabe que o estilo de vida que a gente adota, ele vai ter as consequências lá no futuro, né? Então, assim, o ideal é, se for beber, moderação, sempre. Se for possível, evita o fumo, cigarro, tabaco em geral, tá? Então, assim, de preferência, estilo de vida o mais saudável possível. Quando eu falo de estilo de vida saudável, não é que você tem que se prevenir, assim, não vou comer carne vermelha, não vou, não sei. Gente, come, mas com moderação. Nada em excesso, porque tudo que é excesso faz mal na nossa vida. Tanto coisas muito. Tudo que for em excesso, em exagero, acaba trazendo algum malefício no futuro. E a gente tem que pensar no envelhecimento como é daqui a pouco, na verdade. Eu, por exemplo, já tô com 41. Logo, logo já tô com 60. Espero chegar aos 100. Mas para eu chegar até os 100, eu tenho que mudar minha vida agora. Então, assim, é atividade física. Eu vou fazer sempre 50. praticar. Ai, que chique. Show de bola. Então, assim, atividade física, alimentação equilibrada, balanceada. Evitar cigarro, tabaco em geral, bebida, na maioria das vezes. Se for beber, tenha moderação. É sempre bom ter moderação em tudo na vida, na verdade, né? Então, assim, é o que a gente tem de ideias. Outra coisa, estimula a memória, estimula o cérebro. Como que a gente estimula o cérebro? Lendo, estudando, vendo filme, ouvindo música, cantando, dançando. Lendo Estimula aqueles tudo que é joguinhos, possível. de Joguinhos, caça-palavras. caça-palavra, sudoku, quebra-cabeça. Tem muitos jogos que você pode. O Hoje em dia você não celular tá precisa aí para te necessariamente ajudar. comprar Que o que revistinha, você mais consegue tem é até baixar joguinho no legal. celular. Eu tenho no meu celular joguinhos, eu confesso, adoro jogar. Então, vamos estimulando a memória. A gente precisa sempre. Então, assim, é estimular, 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 estimular sempre. Gente, esquecimento, todo mundo esquece de alguma coisa em algum momento, porque o nosso cérebro não foi feito para armazenar todas as informações que a gente capta o dia inteiro. Senão a gente não conseguiria desligar e dormir, por exemplo. Se a gente fosse dormir e o cérebro não tivesse essa válvulazinha para esquecer determinadas coisas, a gente não conseguiria dormir, porque a gente ia ficar lembrando tudo que a gente fez ao longo do dia e não ia apagar, dormir nunca. Então, assim, esquecimento é normal. Quando o esquecimento passa a ser constante, e muito constante, aí a gente se preocupa. Então, para evitar, é sempre se desafie. Uma outra coisa que é muito interessante, assim como a Cris está fazendo, que é se desafiar, a ir para a internet, a fazer live, a conversar com as pessoas, se desafie. Quando você se desafia, você vai buscar subterfúgios na sua mente para ir muito mais além do que você imaginava que você poderia ir. Então, novos desafios são excelentes. Sempre busque aprender algo novo. São as melhores formas que a gente tem para, assim, prevenir. É lógico que, assim, quem tem que ter, porque a gente sabe que algumas dessas demências são genéticas, infelizmente não tem muito o que fazer. A gente pode retardar o aparecimento delas, através dessas pequenas mudanças de atividade no dia a dia. Mas quem não tem que ter, por conta de genética, então, assim, quanto mais estimular o cérebro, mais você se estimular, mais chances você vai ter de não ter essa demência tão cedo na sua vida, ou de não ter. Viver a vida plenamente até a hora de ir para onde quer que seja, ou para o céu, enfim, vai da religião de cada um. Mas o importante é sempre, sempre, sempre estimular o nosso cérebro, até porque a gente só usa 10% dele, da capacidade dele. Então, assim, a gente tem que fazer com que ele funcione muito mais do que esses 10% sempre. Então, se desafie sempre. Leia um livro novo, tá difícil, vai aprender a mexer com o computador, vai aprender um idioma novo, vai aprender a tocar um instrumento. Sempre desafios novos são extremamente importantes para a nossa memória, para o nosso dia a dia. São as melhores formas de prevenção de verdade. E é uma das minhas uma das razões pelas quais eu estou aqui hoje na live é exatamente exatamente o que você falou, Adriano. Como eu passei por aquela fase que desencadeou várias coisas que estavam lá amortizadas e que eu estava ignorando e que
com elas advieram outras sequelas, outras coisas. Então, foi preciso eu romper com esse processo da dor, do medo e correr para o abraço, entendeu? E chegar e me desafiar mesmo. Eu sei tudo? Não. Então tá tudo bem, tem alguém que sabe mais. Então eu vou chamar alguém e alguém vai falar daquilo que eu não domino. E tá tudo bem, eu não preciso dominar tudo. Eu só preciso saber que eu sou uma pessoa que existo e eu quero fazer da minha existência algo melhor. Então, quanto mais eu me esforço para melhorar a minha existência, eu vou contagiar a vida das pessoas com coisas que vão edificar a vida delas. E a Ana Paula, ela é muito pontual, eu já falei para vocês que eu quero todas vocês na minha live, uma por semana, por favor, porque eu já quero vocês na minha vida. A Ana Paula está dizendo uma coisa bem interessante. Somos a geração que está envelhecendo, e nós temos que falar desse assunto diariamente. Né? É uma questão de utilidade pública. Estar perto de pessoas positivas. E a Marisa está dizendo, encare novos desafios quando possível. E a tiazinha, Tatizinha, gente, e eu tenho muito medo dessa doença, o Alzheimer. Aí a Ana Paula disse, parabéns meninas pelo conteúdo, a Ana Maria entrou, Yolanda Mello entrou, e eu quero dizer para vocês que vocês fizeram dessa live algo incrível. Eu estou extremamente emocionada, foi uma live muito gostosa, prazerosa. Gente, a gente está 1h22, eu não acredito que a gente falou isso tudo. Eu espero conseguir gravar essa live, porque foi muito, muito, muito top. Parabéns a todas vocês que entraram, que eu vi aqui ao longo, mas não dava para falar o nome, mas eu fiz aqui meu coraçãozinho, dizendo você é muito especial. Muito obrigada a todos pelo carinho. E eu não poderia deixar de terminar essa live agradecendo a Deus pela vida de vocês. Tá? Porque é muito importante, porque dentro de todo o meu processo, uma coisa que eu aprendi é que Deus nunca pode ficar de fora, porque Ele sempre esteve comigo dentro de todas as situações, todas as enrascadas que eu me meti, Ele estava lá. Então eu não posso deixar Ele de fora nunca da minha vida. Então eu vou orar com vocês e abençoar a vida de cada um. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa live incrível, por esse momento mágico que nós vivemos aqui. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada pessoa que contribuiu e te peço em especial pela mãe da Selma, da Sol, que está passando por esse momento muito difícil, que tu dê sabedoria para elas lidarem com essa situação, porque nós sabemos que somente o Senhor tem o poder para nos ensinar aquilo que nós não conseguimos e que nós não sabemos fazer. E eu te peço que tu abençoe a vida de cada cuidadora maravilhosa, de cada mulher incrível que passou por aqui, de cada homem, de cada pessoa que entrou aqui, deixou o seu like, deixou o seu coraçãozinho. Eu abençoo a vida de cada um. E todos aqueles que irão vir essa live, que eles sejam impactados por essa conversa maravilhosa e possam tirar um aprendizado para a sua vida e no seu cuidado no viver. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. E em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça do Senhor seja com vocês e que a bênção do Senhor seja com todos. Muito obrigado pelo carinho. Adriana, sem palavras. Foi muito top a sua presença. Obrigadão, aqui. De verdade. Ô, Márcia, eu tô te vendo. A Márcia é uma das minhas chefes, tá? E realmente eu gosto de falar pra caramba. Ô, Márcia, então a briga é difícil aqui, sabe? Porque vou contar um segredo para vocês, tá? A Adriana sabe. A live bate-papo é para mim falar também, entendeu? E na live informativa é para mim ficar calada. Mas não teve como não participar dessa live, porque é uma coisa que eu amo. Sabe, eu não fiz curso de cuidadora, não fiz. Mas é muito intuitivo meu, sabe? Então, assim, eu sempre gostei de velhinho, eu sou apaixonada por velhinho, eu sou apaixonada por pessoas. Então, aí eu acabei falando, tá? Então, vocês me perdoem aí, releva, tá bom? Mas um grande beijo, bora salvar essa live que o mundo precisa ouvir isso. Depois eu vou compartilhar no meu YouTube segunda-feira, tá bom? Me segue lá no YouTube também, gente. Vai lá dar uma força para Cristiane, fazendo um favor. Faz essa live crescer. Vamos compartilhar com seus amigos e vamos fazer essa informação chegar a muitas pessoas, que muitas pessoas precisavam ouvir isso que foi dito aqui, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe vocês.
Beijo, Ela fez gente. eu perder o horário da filosofia. Ela tá falando que fizeram você Foi perder a mal. fisioterapia. Isso é bom, um sinal que foi muito bom e você ficou aqui com a gente. E eu agradeço por você ter ficado. Você vai fazer a fisioterapia e vai dar tudo certo também, tá bom? Com Um beijo, certeza. Márcia. Um beijo, Ana. Olha, meninas, vocês estão convidadas para a próxima live e eu quero fazer com cada uma de vocês, porque eu quero que todo mundo conheça vocês também, porque eu também quero conhecer, tá bom? Um beijo. Tchau.